Fala pessoal, Jander Ferreira aqui. Gostaria de lembrar vocês que nas duas aulas anteriores estudamos a teoria de concordância nominal e na aula passada estudamos a prática com resolução de algumas questões de concordância nominal. Hoje, no entanto, vamos estudar concordância verbal, tá certo? Apenas a parte teórica. Aí na aula seguinte estudaremos a parte prática com resolução de questões, tá certo? Beleza? Então hoje você vai entender a concordância verbal. O que é concordância verbal? Não vou explicar agora não. Vem comigo, aumenta a tela que a aula só está começando. Português do zero. Vamos lá. Concordância verbal. Mas afinal, Jander, o que é concordância verbal? Vamos lá. Acompanhe aqui comigo. Concordância verbal é o princípio gramatical que determina como o verbo deve flexionar-se, ou seja, como deve sofrer variação. Como? De que forma? Tá? Para se ajustar ao sujeito da oração. Então, basicamente, a concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Então, na concordância verbal, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Esse é o princípio básico. Tudo bem? Olha lá. Compare estas duas orações. Eu tenho a primeira oração aqui, ó. Leia comigo. Um helicóptero sobrevoou a região. Cadê o verbo aqui? Isso aí, sobrevoou, certo? Sobrevoou está no singular, não tá? Na terceira pessoa do singular, não tá? Ele sobrevoou, né? O que sobrevoou? Quem sobrevoou? Um helicóptero. Então eu sei que um helicóptero é o nosso sujeito. Tá? Sobrevoou é o nosso verbo. Tudo bem? Se o verbo está no singular, o sujeito também deve estar no singular. E vice-versa. Beleza? Olha o exemplo de baixo. 2 helicópteros sobrevoaram a região. Se eu tenho um sujeito, tá, que está com o núcleo no plural, o meu verbo deve estar no plural para concordar com o sujeito e vice-versa. Esses dois exemplos deixam claro que o verbo estabelece concordância com o sujeito, viu? Acabei de falar. Agora vamos conhecer as principais regras de concordância verbal. Presta atenção. O sujeito de uma oração, a gente falou do sujeito, não falou? O sujeito de uma oração pode se apresentar sob várias formas, de várias maneiras. Por isso, existem inúmeras regras de concordância. Estudaremos as mais importantes. Não tem como eu trazer todas as regras aqui nessa única aula, tá? Para isso, devemos consultar as gramáticas, tá? Uma aula de concordância verbal ou nominal não substitui uma consulta, um estudo mais amplo numa gramática. Aqui é só para você se familiarizar, para eu poder apresentar o conteúdo para vocês e vocês não ficarem com aquele pavor, com aquele pânico de meu Deus, concordância verbal é muito difícil. Não, não é difícil, tá? Mas você precisa também fazer a sua parte, pesquisar, treinar, tá? E exercitar com as questões. Tá ok? Então vamos lá. Concordância do verbo com o sujeito simples. Vamos ver aqui, A regra geral diz o quê? A regra geral diz que
o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito em número e em pessoa. O número, lembrando que é quando está no singular ou quando está no plural. E pessoa quando pode ser a primeira, ou a segunda ou a terceira. Tudo bem? Olha o exemplo aqui. Nós nunca discordamos de você. Discordamos. Eu sei que pela desinência número pessoal, eu sei que mos se refere a nós. Nós discordamos. Nós nunca discordamos de você. Viu como é que houve uma concordância verbal aqui? Eu não posso falar assim, nós nunca discordou. Não. Aí você fere o princípio da concordância verbal. Nós nunca discordou. Agora, se eu falar assim, a gente nunca discordou, aí beleza, porque a gente equivale a nós. No entanto, a gente, separado, tá? A gente é conjugado na terceira pessoa do singular. A gente nunca discordou de você. Compreendeu? Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Então eu tenho aqui o verbo, sumia. Tá no singular. Terceira pessoa do singular. Aqui, Ela sumia. Tá? Quem sumia? A última boiada da fazenda. Olha aqui, Olha o sujeito aqui, A última boiada da fazenda sumia na estrada poeirenta. Então, o que acontece? Nesse tipo de construção, nós temos aqui uma oração que sofreu inversão sintática. O que é isso? Geralmente, as orações elas vêm nessa ordem direta, que é sujeito, verbo, complemento e adjunto. Tá? A última boiada, sujeito, sumia, verbo, na estrada poeirenta. Aí no caso aqui é o adjunto adverbial de lugar, tá? Nem tem complemento aqui, esse complemento aqui tá fora, viu? Então, ele em vez de colocar na ordem SVA, ele colocou na ordem VAS, viu? Verbo, adjunto e sujeito. De qualquer forma, é um sujeito pós-posto ao verbo. Sumia a última boiada da fazenda. Bom, vamos avançar. Note que não importa a posição do verbo, viu? Se é antes, aqui ou se é depois do sujeito simples. Note que não importa a posição do verbo, se é antes, se é depois do sujeito simples. A concordância é sempre feita com o núcleo dele, o núcleo do sujeito, tá? Jander, o que é núcleo do sujeito? Eu já expliquei, mas vou explicar de novo agora para você fixar. Olha lá. Primeiro vamos ver o que é sujeito simples. O que é sujeito simples? É aquele que possui um único núcleo. Isto é, uma única palavra principal. Olha o exemplo anterior. Sumia na estrada poeirenta a última boiada da fazenda. Qual é o sujeito aqui? A última boiada da fazenda, certo? E agora, qual é o núcleo desse sujeito aqui? A última boiada da fazenda. Boiada, isso aí. Boiada. Perfeito. Por que boiada é o núcleo do sujeito? Por quê? Porque é a palavra principal, é a palavra de maior sentido aqui, é a que mais transmite informação aqui, a última boiada. Tá falando de quê? O que sumiu? A boiada. Foi a fazenda que sumiu? Não. Foi a última que sumiu? Não. Foi a boiada. Essa é a informação principal, boiada.
Agora, com os demais elementos, você consegue ter mais informações precisas. Ó, a última boiada da fazenda. Não foi a primeira boiada, não foi a segunda. Pode até ter sido a segunda, né? Mas a última quer dizer que não foi a primeira, né? Então, ó, boiada é o núcleo do sujeito. Tá certo? O núcleo do sujeito nunca é regido, ou seja, nunca é determinado, nunca é exigido por preposição. Que pode ser uma preposição de, em, com, etc. Olha lá. Sumia na estrada poeirenta da última boiada da fazenda. Não pode ser. Não tem preposição aqui. Tá bom? Beleza? Então, ó, a concordância é sempre feita com o núcleo do sujeito. Perfeito? Beleza. Agora é que são elas, galera. Vamos lá. Mas não se assuste, porque isso aqui você vai compreender. Vem comigo. Quando você vir uma construção que tiver verbo mais o pronome ser, tá? Olha lá. Se o conjunto do verbo mais o ser, que no caso pode ser um pronome apassivador, admite a transformação em locução verbal. Lembra o que é locução verbal? Quando tem mais de um verbo, tá? O verbo vai concordar com o sujeito que está na frase. Olha aqui, ó. Divulgaram-se os planos. Eu tenho um verbo, divulgaram, não tem? E tem o pronome ser. Não tem o pronome ser? Quando eu tiver essa construção aqui, o verbo mais o pronome ser, o que vai acontecer? Temos que pensar no princípio da concordância, que o verbo vai concordar com o sujeito. Certo? Beleza? Olha lá, ó. Vamos comparar essas duas frases. Olha a primeira aqui, ó. Divulgaram-se os planos. Pegou? Olha a segunda agora. Os planos foram divulgados. Ficou mais fácil, não ficou? Ficou mais fácil. Quando eu digo que divulgaram-se os planos, é a mesma coisa que os planos foram divulgados. Quando eu digo divulgaram-se, utilizando esse pronome se, eu tenho o quê? Eu tenho um verbo mais um pronome apassivador. Por que é um pronome apassivador? Porque esse pronome apassivador é responsável de manter a oração na voz passiva, sintética. Ou seja, foi sintetizado, foi simplificado. Os planos foram divulgados. Tem uma locução verbal aqui, foram divulgados, né? Com dois verbos, o verbo ser mais um verbo no particípio, com o final ado, né? Mais a sua flexão de plural, desinência de plural, certo? Beleza? Vou botar aqui, ó, particípio. Elas são equivalentes quanto ao sentido. Perfeitamente equivalentes. Querem dizer exatamente a mesma coisa. E nos dois casos, o sujeito é o mesmo. Quem é o sujeito? Olha lá, os planos. Aqui, ó. Os planos. Divulgaram-se os planos. Então, os planos foram divulgados. Aqui, ó. Os planos aqui é o sujeito. Tá? Os planos aqui não é objeto direto, não.
Não é complemento do verbo divulgar, não. Tá? Tudo bem? Beleza? Nas duas frases, você vai perceber que o verbo vai concordar com o sujeito. Olha lá, na primeira, divulgaram-se os planos. Aqui, ó. Ó o M de plural aqui, ó. Divulgaram-se os planos. Não é divulgou-se os planos. Não, divulgaram-se os planos. Porque os planos é sujeito. E o verbo divulgar tem que concordar com o sujeito. Se os planos está no plural, o verbo tem que ficar no plural também. Conseguiu compreender? Olha lá, observação. Em frases como a do exemplo, o se funciona como pronome apassivador. Olha lá, acabei de falar. Aqui, ó. Ó o PA aqui, ó. Viu? Pronome apassivador. Se o conjunto verbo mais o se não admite a transformação em locução verbal, né, com os dois verbos, o sujeito é indeterminado e o verbo fica na terceira pessoa do singular. Olha lá. Não se confiava nos planos. Eu tenho aqui, ó, o pronome se mais o verbo, não tem? Aqui, ó, confiava. Só que aqui o se está antes do verbo. Por quê? Por causa dessa palavra atrativa aqui, ó. Não. Não é um fator de próclise, que é o próclise, lembrando a você das aulas de pronome, que o pronome, quando está antes do verbo, é chamado de próclise. Quando o pronome está depois do verbo, aí é chamado de ênclise. Quando o pronome está dentro, ou seja, no meio do verbo, aí é uma mesóclise. Tá certo? Agora, olha lá, não se confiava nos planos. Vamos transformar essa frase aqui na voz passiva? Não se confiava nos planos. Olha lá, nos planos não eram confiados. Ficou muito estranho. Percebe que não... Fica agramatical, fica completamente esquisito, fica estranho, não faz sentido. Tá vendo? Essa construção não existe. Olha lá, construção inexistente. Toda vez que você tentar transformar essa construção do verbo mais o pronome se e essa construção não for possível, então esse se aqui, ele não vai ser o pronome apassivador, ele vai ser o sujeito indeterminado. Não se confiava nos planos. Quem confiava? Eu não sei, o sujeito indeterminado. Tá bom? Beleza? Outra observação. Na verdade, mais duas, né? Primeira observação. Convém lembrar que o núcleo do sujeito nunca é regido por preposição. Não existe sujeito preposicionado. Tá? Segunda observação. Na maioria dos casos, o que impossibilita a transformação é a presença de uma preposição que é exigida pelo verbo. No exemplo, confiar em. Tá? Você tem o confiar em, você tem precisa de. Precisar de. Quer ver? Olha só. Ó, você tem aqui o exemplo confiar, que quem confia, confia em alguma coisa ou em alguém. E tem o verbo precisar, que quem precisa, precisa de alguém. Então você tem uma preposição aqui que é exigida pelo verbo, tá? Essa preposição em aqui, ó, ela é exigida pelo verbo confiar. Toda vez que você escrever confiar, você vai ter que colocar essa preposição em depois. Os fiéis confiam em Deus. Certo? O patrão confiou no funcionário. Ah, Jander, mas aí nesse caso não tem a preposição em. Claro que tem. Confiou no funcionário. O no aqui, ó, é uma contração de em mais o.
tá? No. Beleza? Olha o exemplo aqui, ó. Precisa-se de motoristas experientes. Nesse tipo de frase, o C aqui, ó, a gente chama de PIS, né? Partícula de indeterminação do sujeito. Tá? Beleza? Avançando. Quando você encontrar essas expressões aqui, a maior parte de, grande número de, uma porção de, mais um nome no plural, o que você vai fazer? Com esse tipo de expressões, existem duas concordâncias corretas. Quantas? Ó, duas. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Ué, por quê? Olha lá. A maioria dos pássaros fugiu do viveiro. A maioria dos pássaros fugiram do viveiro. Qual das duas está correta? A primeira ou a segunda? A primeira está correta. Ué, e a segunda? Também está correta. Ah, então as duas estão corretas? As duas estão corretas. Quando você usa o primeiro exemplo, a maioria dos pássaros fugiu, o verbo no singular vai concordar com a maioria, que no caso é um sujeito coletivo ou partitivo. Então você tem aqui, ó, fugiu, ele vai concordar, vai concordar com a maioria. Quando você usar o segundo exemplo, a maioria dos pássaros fugiram do viveiro, quando você coloca no plural, você está concordando com pássaros, com dos pássaros. Tudo bem? Beleza? É difícil? Tranquilo, né? Mais de, outras expressões, tá? Menos de, cerca de, perto de, mais um numeral. O que você vai fazer? Quando o sujeito é uma expressão desse tipo aí, ó, mais de, menos de, cerca de, perto de, mais um numeral, o verbo vai concordar com quem? Com o numeral que aparece nela. Quer ver? Olha lá. Mais de, aqui ó, o mais de tá aqui em cima, não tá? Ó, mais de, olha ele aqui, ó. Mais de um interessado enviou o currículo à empresa. Enviou, tá no singular. Viu? Quando o sujeito é uma expressão desse tipo, o verbo concorda com o numeral que aparece nela. Cadê o numeral? Viu? Mais de 2 interessados enviou? Não, mais de 2 interessados enviaram currículo. Mais de 100? Mais de 100. Não é o numeral? Numeral, aqui, ó. Então você vai concordar, ó. Tá vendo? Mais de 100 interessados enviaram currículo. Foi? Perto de, olha aqui, ó. Perto de. Cadê o perto de? Aqui, ó. Perto de aqui em cima, aqui, ó. Perto de, ó. Perto de quantos? 100, ó. Perto de 100 alunos faltaram à prova. Viu? O verbo ficou no plural. Por quê? Para concordar com o numeral 100, ó. Desculpa aqui que tá falhando a mesa aqui. Viu? Observação. Se a expressão mais de um for sujeito de um verbo que indica reciprocidade, aí, meu amigo, o verbo vai para o plural. Porque indica reciprocidade. Ó, mais de um vereador se acusaram mutuamente. Pô, tem quantos vereadores aqui? Mais de um, tá? Então, um vereador acusou o outro e o outro acusou um. Percebeu? Então, existe uma reciprocidade.
O que um faz com o outro faz com um. Percebeu? Mais de um vereador se acusaram mutuamente. Então, nesse caso, o verbo vai para o plural. Tá bom? Quando a expressão, ó, mais de um for sujeito de um verbo que indica reciprocidade. Perfeito? Beleza? Tranquilo? Você tem aqui, ó, o relativo que, tá? O verbo vai concordar com o antecedente desse pronome. Olha lá. Foram os professores que pediram as explicações. Viu aí? Foram os professores que pediram as explicações. Percebeu que o pronome relativo que, ó, tá vendo aqui, ó, o verbo concorda com o antecedente desse pronome. O verbo pedir, aqui, ó, ele vai concordar com quem? Os professores. Viu? Olha o exemplo de baixo. Fui eu que pedi. Pedi aqui, ó, concorda com eu, que é o sujeito. Viu? Esse que aqui está apenas retomando o antecedente. Tranquilo? Agora o relativo quem, ó? O relativo quem? O verbo pode ficar na terceira pessoa do singular, que no caso é a concordância recomendável, ou pode concordar com o antecedente. Então você pode usar das duas formas, tá? Você pode concordar, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular, tá? Ou pode ficar concordando com o antecedente. Olha lá o exemplo. Foram os funcionários quem reivindicou. Reivindicou está concordando com quem? Está concordando com quem? Viu? Aqui, ó. Está concordando com quem? Com o pronome relativo quem? Viu? Agora, quando eu digo assim, foram os funcionários quem reivindicaram. Aqui, ó, tá no plural. Agora ele não está concordando mais com quem. Ele está concordando com quem? Está concordando com os funcionários. Viu? Então, as duas formas são aceitas. Entretanto, a primeira é a recomendável. Essa aqui. Foram os funcionários quem reivindicou o aumento. Essa forma aqui é a recomendada, tá? Dê preferência por ela, porque a maioria dos gramáticos defendem esse tipo de construção, tá? Beleza? Agora vamos ver a concordância do nome próprio que só tem plural. Olha lá. O nome próprio apresenta artigo, o verbo assume o número, que pode ser singular ou plural, do artigo. Imagina lá uma manchete de um jornal que está escrito lá: os Estados Unidos não aceitou o acordo comercial. Está errado. Por quê? Porque Estados Unidos vem precedido de artigo aqui. Tá vendo? Os Estados Unidos não aceitaram. Esta é a forma correta. Certo? Agora, se eu eliminar esse artigo aqui, que no caso é o determinante, e ficar apenas assim, ó, começando a partir daqui, ó, Estados Unidos, aí eu coloco no singular. Estados Unidos não aceitou o acordo comercial. Viu? Aí tá certo. Agora, quando tem o determinante aqui, ó, quando tem o artigo, aí o verbo obrigatoriamente vai para o plural, tá? Aqui, ó. Os Estados Unidos não aceitaram o acordo comercial. Isso aqui não tem nada a ver, digitei errado, tá, gente? Ó, outro exemplo. O Amazonas impressiona pelo seu grande volume de água. Viu? O Amazonas. Ah, mas Amazonas é um nome no plural, não é? É, mas olha o artigo aqui. O. Não está falando os Amazonas, está falando o Amazonas.
O Amazonas impressiona, né? Pelo seu grande volume de água. Está falando do rio, o rio Amazonas, tá? Então o verbo vai ficar no singular. Se o nome próprio não apresenta artigo, o verbo fica no singular. Olha lá, Vassouras é uma cidade, não é? Vassouras localiza-se no centro-sul do Rio de Janeiro. Você não vai falar assim, Vassouras localizam-se. Não. Vassouras localiza-se no centro-sul do Rio de Janeiro. Viu como é que essa concordância é uma concordância que é uma concordância lógica? Tudo bem? Beleza? Galera, volta aqui para mim. Finalizamos aqui a nossa aula. Finalizamos a nossa aula de concordância verbal, tá? Nossa parte teórica. E a partir da próxima aula, vamos trabalhar algumas questões para fixar o conteúdo e entender mais ou menos como que as bancas cobram esse assunto de concordância verbal, tá? Geralmente, as bancas de concurso, elas pegam o sujeito e o verbo, só que eles colocam muitas coisas entre o sujeito e o verbo e deixam o verbo lá longe, e aí você acaba esquecendo, e aí o que ele faz? Ele induz você ao erro, ele coloca o sujeito no plural, né? E o verbo no singular. Como ele colocou um monte de coisa entre o sujeito e o verbo, aí você já perde aquela noção já de que aquele verbo ali tem que concordar com o sujeito. Mas na próxima aula, com as questões, a gente vai ficar mais esperto quanto a isso. Tá certo? Então a gente se vê na próxima aula. Até!